não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria esclarecer alguma coisa, especificamente sobre a questão da maçonaria. Então, em primeiro lugar, nós temos que afastar a ideia de que a maçonaria é uma espécie de governo mundial secreto, de que ela dirige o fluxo dos acontecimentos e de que, remontando as escalas do poder, você sempre vai encontrar a maçonaria lá em cima. Isso é impossível pelo simples fato de que a maçonaria não tem um comando central, de que as lojas são, pelo menos as suas representações estaduais são totalmente independentes, não há conexão, e de que existem dentro da maçonaria divisões tão drásticas ao ponto de que em praticamente todos os conflitos políticos você encontra maçons dos dois lados, tá certo? No entanto, apesar de não existir este governo secreto, é absolutamente inegável que a maçonaria exerce uma influência enorme no curso das coisas políticas no Ocidente desde pelo menos o século XVIII. Para vocês fazerem uma avaliação disto, se você pegar a lista dos 45 presidentes americanos, aproximadamente uns 20 foram maçons, então quase 50%. Ora, quantos maçons existem nos Estados Unidos? Aproximadamente 5 milhões. Isso numa população total de 300 milhões. Os católicos são 30% da população americana, isto é, 100 milhões. Quantos presidentes católicos houve? Comparado com 20 maçons. Isso aí é um exemplo. Se você acompanhar, por exemplo, a história da França depois da Revolução de 1789, você vai ver que os maçons sempre estiveram no primeiro plano do governo até o século XX, tá certo? E assim por diante. Do mesmo modo, no Brasil, se você procurar, você vai ver também a influência, vamos dizer, avassaladora da maçonaria desde o tempo do Império. O imperador era maçom, os republicanos eram maçom, todo mundo era maçom, tá certo? Eu, na experiência que eu tive na Romênia, também foi uma coisa avassaladora, porque era difícil encontrar um não maçom em qualquer círculo intelectual, político, mas portanto todo mundo era maçom. Então a presença da maçonaria na condução dos destinos da humanidade, ela é, vamos dizer, anormalmente grande, talvez mais do que qualquer outra organização no mundo. Se vocês perguntarem como foi isto, quer dizer, como sem ter, vamos dizer, um comando central e um plano unificado eles conseguiram isso? Bom, eu tenho duas explicações. Uma não é minha, é do historiador Angel Miller. Ele mostra que, muito mais do que uma influência política, a maçonaria teve uma influência cultural, que antecipou a sua presença na política. Essa presença se nota, sobretudo, no simbolismo arquitetônico. A cidade de Washington inteirinha é um templo maçônico. Isso aí está mais do que evidente. Quem quer que conheça, né, o compasso, a esquadra, a letargia, etc., vai ver que eles estão por toda parte. Em segundo lugar, a influência cultural através, vamos dizer, da sua presença. Todo lugar que você vai nos Estados Unidos, toda cidadezinha, vamos dizer, você tem dois centros importantes, a igreja e o templo maçônico. Geralmente são as mesmas pessoas que frequentam um e o outro, tá certo? Mas existe um outro fator ainda que o Miller não observa, mas que eu notei, é o seguinte: a maçonaria exerce uma influência enorme sobre os destinos históricos da humanidade
pelo simples fato de que a estrutura da maçonaria é a própria estrutura do Estado moderno e da sociedade moderna. Mas essa estrutura é baseada, vamos dizer, no princípio do que nós poderíamos chamar, um tanto impropriamente, indiferentismo religioso, que foi adotado quando da fundação oficial da maçonaria moderna por Anderson e Desaguliers, eu acho que em 1717, ou coisa assim. Até então, vamos dizer, as organizações que mais tarde e até hoje continuam sendo chamadas de maçônicas, que são as corporações de ofício, eram, vamos dizer, formal e acentuadamente católicas. A partir da Constituição de Anderson e Desaguliers, o compromisso com a religião católica é abolido e sobra apenas a obrigação de crer em Deus, pouco importando como você o interprete. Quer dizer, você pode ser um cristão, um muçulmano, um budista, do jeito que você quiser. Ora, isso responde a uma situação muito peculiar. No grande livro Mainsprings of Civilization, do Ellsworth Huntington, não confundir com Samuel Huntington, o homem do choque das civilizações, mas é o avô dele, o grande geógrafo Ellsworth Huntington. Ele assinala que ao longo da história humana há um pequeno número de constantes. Tá certo? Tudo varia, mas há alguns fatores que são constantes. Em primeiro lugar, o crescimento da população. Nunca parou de crescer. Tá certo? Você vê a Terra como um todo, quer dizer, cada vez mais seres humanos. E o segundo, em função do primeiro, é a aproximação cada vez maior entre as diferentes culturas e sociedades. Quer dizer, você vê que quando começam as grandes navegações, até um pouco antes disso, com o próprio Marco Polo, ou como você vê narrado no livro do Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, e muitos outros livros da época, você vê que, em muitos casos, o europeu chegava a lugares onde se descobria sociedades das quais não tinha a menor notícia antes. Não é isso? Então, quando os portugueses e espanhóis desembarcam na América, o que os europeus sabiam sobre as culturas indígenas daqui? Absolutamente nada. Não sabiam sequer direito sobre a China. Não é isso? Então começa ali um intercâmbio de notícias que prossegue até hoje. Eu me lembro, por exemplo, quando Richard Nixon restabeleceu as relações comerciais e diplomáticas com a China, então houve uma invasão de cultura chinesa no Ocidente. Então, por exemplo, pela primeira vez se transmitiu uma operação de coração feita com cirurgia de acupuntura. Então aparecia lá os médicos dando as agulhadas na pessoa, né? Abriam o tórax, era uma velhinha, abriu o tórax da velhinha, a velhinha aparecia segurando o próprio coração e dando risada. Então isso evidentemente foi um impacto terrível, né, para a medicina ocidental. Descobriram, então esses chineses sabem coisas das quais nós jamais desconfiamos. Ainda no século XX acontece isso, mas de qualquer modo a constante do Huntington continua valendo. A aproximação é cada vez maior, o que vai evidentemente acabar provocando a coexistência de culturas diferentes no mesmo território, de culturas, portanto, de religiões. Por volta do século XVI, XVII, as guerras de religiões eram consideradas talvez o maior problema, porque com o surgimento da Reforma Protestante se segue uma série de conflitos horríveis, né, que, vamos dizer, em poucos anos mataram mais gente do que a célebre Inquisição tinha matado em 4 séculos. E havia muitas pessoas horrorizadas com isso e tentando achar uma solução para o problema. Um desses foi evidentemente Thomas Hobbes. A ideia do Leviatão, a ideia de um Estado que se sobrepõe às confissões religiosas e as mantém sob rédea curta. Quer dizer, é uma espécie de paz imposta pela tirania, né? A ideia circula pela cabeça de muita gente. Você vê a mesma ideia no Maquiavel, você vê a mesma ideia no John Locke, tá certo? E quando você vê a Constituição da Maçonaria, vamos dizer, ela, como disse o presidente William McKinley, presidente americano, que foi também o grão-mestre da maçonaria americana, ele disse: a Constituição da Maçonaria é a Constituição dos Estados Unidos. A convivência maçônica é a sociedade americana. E ele tinha toda a razão. Por quê? Vamos dizer, é um espaço privilegiado onde você tem uma série de compromissos formais, compromissos sociais e morais de ordem puramente formal, que não implicam a adesão a nenhum valor específico, mas que permitem a convivência
dos desiguais, tá certo? Dentro do ambiente não só de compreensão, mas de proteção recíproca. Quer dizer, você tem certos deveres para com o seu companheiro de loja e com os outros maçons. Esse compromisso se estende ao universo inteiro, sem que você tenha que subscrever o que ele acredita. Então, esta ideia, vamos dizer, de um conjunto de deveres formais que não implicam adesão a nenhum valor concreto definido, isso o que é? Isso é a moral kantiana, minha gente. Quando Kant cria o seu famoso formalismo ético, né, onde diz, nós não podemos resolver nenhuma questão metafísica ou moral substantiva. Nós só podemos estabelecer, vamos dizer, deveres formais que não impliquem a adesão a nenhum valor concreto. Por quê? Porque esses valores concretos dizem respeito a coisas que estão acima e além da experiência humana, coisas das quais nós podemos pensar muita coisa, mas não podemos ter nenhum conhecimento. Portanto, se você disser, bom, aqui nós temos o conflito entre a teologia católica, a teologia cristã e a teologia muçulmana, o Kant diria, isto é impossível de resolver, porque depende de um conhecimento direto de Deus que ninguém tem. Portanto, o que temos que fazer é arrumar um princípio meramente formal que, sem nada subscrever deste ou daquele valor concreto determinado, possibilite a convivência de pessoas. Isto é a moral kantiana. E isto é mais do que você disser, isso é a doutrina maçônica. Eu falo, não, se fosse só a doutrina, seria uma ideia entre outras. Mas isso não é a doutrina, isto é a constituição efetiva da maçonaria. Isso é o que ela é na prática, na realidade. Não é isso? Então, você vai ver que quando você encontra dentro da maçonaria assim, inimigos políticos, né, que se odeiam politicamente, ainda assim eles têm um compromisso de não tocar no irmãozinho além de um certo ponto. Você veja, quando derrubaram Dom Pedro II no Brasil, falaram, bom, agora você não é mais imperador, mas você está aqui, tudo que nós coletarmos imposto nesta cidade, que era Petrópolis, é para sustentar a sua família. Então você vai para Paris, como dizia o Jucas Chaves, agora você é infeliz lá em Paris, né? E você vai viver sossegado o resto da sua vida. Não vamos perturbar, não vamos estragar a sua vida, tá certo? Por que jamais tocaram na pessoa do Fidel Castro? Dizem que houve uma série de tentativas de matar o Fidel Castro. Eu, sinceramente, eu não acredito. Porque dizem que foram mais de 100 tentativas. Escuta, se a CIA fizesse 100 tentativas de matar um sujeito e não conseguisse, ela tinha que ser fechada. Quer dizer, seria um nível de incompetência assim, quase inimaginável. Então, na verdade, essas coisas foram frustradas por dentro. Por quê? Porque nós que somos maçom, o rapaz também é. Nós podemos falar mal dele, podemos tirar do governo, mas matar não podemos fazer, né? Claro que às vezes o conflito dentro da maçonaria se transborda sob a forma de guerras, tá certo? Isso pode acontecer. Então, se você vê ali na Revolução Russa, por exemplo, Lenin e Trotsky eram maçons, tá certo? Mas você tinha ministros do Tsar que também eram, tá certo? Então, ali a coisa desandou, certo? Então, neste caso, você vai ver algum derramamento de sangue, mas a verdade é que os maçons evitam isto. Eles sempre tratam de contornar de uma maneira ou de outra. É claro que isto complica formidavelmente todo o debate público. Porque, às vezes, você pensa assim, por que tal político não faz algo decisivo contra o seu inimigo? Não faz porque tudo tem que ficar na base do blá blá blá, não pode passar disso aí, tá certo? Então, esta presença maçônica é o que possibilita a existência do Estado laico moderno, quer dizer, como árbitro de todas as questões. O preço disso no mundo é o mesmo preço que você tem dentro da maçonaria. Como não há valores positivos nos quais você afirma nada, mas só existem relações formalmente definidas, todos os valores acabam se esvaziando. Nada mais interessa, só a forma do conjunto. Então é claro que isso termina sendo de um artificialismo miserável, convidando às vezes os próprios maçons
atrair os seus companheiros, como aconteceu na Romênia. Eu contei para vocês do episódio do senador Dan Lazarescu, que eu não contei na aula passada. Então você está pensando que o sujeito é o bambambam, o chefe, o mestre da maçonaria, quando vai ver, ele é o espião que está entregando todo mundo. Tá certo? Basta um episódio desse tipo para você ver que a ideia de que a maçonaria controla o mundo é uma ideia estúpida. Ela não controla nem sequer a si mesma. Agora, ela tem uma presença cultural avassaladora, uma presença psicológica avassaladora e, portanto, uma representação política desproporcional com o seu tamanho. Não é isso? Então, por exemplo, se você procurar aqui, vamos dizer, simbolismos católicos na arquitetura americana, você não tem. Simplesmente não há esta presença, tá certo? Então, mas o simbolismo maçônico é onipresente, tá certo? Inclusive, a arquitetura de muitos templos batistas, presbiterianos, etc., é uma arquitetura maçônica, tá certo? Então, veja, a presença, o modo de ação cultural não é compreensível para pessoas que não têm cultura, que não têm cultura artística, literária, histórica, filosófica, etc, etc. Pessoas que no máximo acompanham noticiário de jornal. Então é natural que essas pessoas vejam por trás dessa presença avassaladora uma ação premeditada de um grupo planejador, infringindo, portanto, a regra número 1 do Georg Jelinek, que é distinguir o que é uma ação premeditada e continuada do que é a confluência impremeditada de uma somatória de fatores. Tá certo? Então, eu tenho aqui um dicionário que acabou de chegar de 10.000 celebridades maçônicas. Então você vê que a presença da maçonaria nos altos círculos intelectuais, financeiros, políticos, etc., não é só aqui na América, tá certo? Também não é só no Brasil, é por toda parte onde eles chegaram. Só não é assim aonde? No mundo islâmico, tá certo? Onde existe uma presença maçônica, mas só nos intercâmbios muito discretos entre lojas maçônicas e taricas islâmicas. Aí sim, aí você tem toda uma promiscuidade. Mas eu posso assegurar para vocês, por exemplo, que o Fritjof Schwung, que era o líder de uma tarica importante, talvez a maior tarica que existiu no Ocidente entre os anos 50 e até, digamos, 80, 90, ele odiava a maçonaria, né? Ele achava que a extinção da maçonaria era obrigação de todos os seus discípulos, tá certo? E dizer que tudo aquilo era pseudo-iniciação. Ora, quando nós lemos o Guénon, nós vemos uma contradição brutal nas suas obras. Por um lado, ele afirma que tudo o que sobrou de iniciático do Ocidente veio das antigas iniciações de ofícios, através da maçonaria e da companhia hierárquica, uma espécie de maçonaria menorzinha. Ora, ele mesmo explica que as iniciações de ofícios são iniciações de pequenos mistérios. Elas se referem à parte cosmológica e não metafísica. Portanto, elas se referem, vamos dizer, à constituição do cosmos, às forças sutis da natureza, aos ciclos históricos, aos mistérios da conquista e manutenção do poder, vamos dizer, a uma espécie de, vamos dizer, de biologia espiritual, medicina alquímica e espagírica, todo o campo da alquimia, transformação dos metais, etc. Tudo isso são os pequenos mistérios. E os grandes mistérios são aquilo que se refere, vamos dizer, à eternidade e ao próprio Deus. Tá certo? Ora, se é assim, então é evidente que só sobraram os pequenos mistérios. Não é isso? Todo mundo do que o Guénon chama de esoterismo no Ocidente está limitado aos pequenos mistérios, portanto, as chamadas iniciações reais e não sacerdotais. Isso aí o Guénon explica no livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, que existem, vamos dizer, as iniciações reais para a casta real, casta kshatriya, como se diz na Índia, tá certo? Que são iniciações de pequenos mistérios. Por quê? Porque a casta real é que vai governar este mundo aqui, tá certo? E existem as iniciações sacerdotais que são para abrir o caminho para o mundo além, né? A eternidade, o destino eterno do ser humano. Ora, nós vimos o seguinte, na aula passada eu expliquei que os sacramentos cristãos são notoriamente iniciações, e são iniciações de grandes mistérios, porque ela, desde o batismo,
elas se destinam a quê? A divinização do homem, a sua conversão, a transformação no próprio Deus, de maneira que a presença do indivíduo neste mundo seja a presença do próprio Deus. O que se manifesta, às vezes, vamos dizer, pelo fato de que o indivíduo porta os estigmas de Cristo. A Ana Catarina Emmerich tinha nas mãos, né, no tronco, no lugar onde Cristo foi ferido, e na testa os estigmas da coroa de espinhos, tá certo? E ela é a mulher que descreve assim, visões desde a criação do mundo, e tudo com uma exatidão tão grande que foi baseado nela que os indivíduos conseguiram localizar onde ficava a casa da Virgem Maria. Esses dois casos de visionárias, vamos dizer, que são repetidamente confirmadas pela pesquisa histórica, ela e Maria Valtorta, da Itália, né? Ana Catarina Emmerich era uma monja do século XVIII, justamente o século do Iluminismo, onde toda a igreja estava sendo destruída e a própria ordem religiosa a que ela pertencia foi destruída, e Ana Catarina Emmerich tinha muito pouca cultura. Ela não podia ter estudado nada disso, e além disso se tornou inválida logo quando foi jovem, passou o resto da vida, né, na cama. E ela ditava as suas visões a um poeta chamado Clemens Brentano, que era um homem famoso na época. O Brentano largou toda a vida literária para ficar secretariando ali a Ana Catarina Emmerich, tá certo? Então, você vê que você está claramente diante de um processo de divinização do ser humano. Então, isso é a iniciação sacerdotal no mais alto grau. Mais especificamente, no próprio ato da ordenação sacerdotal, o que se diz para o novo sacerdote, o ordenando? Se diz aquilo que está na Bíblia: tu és sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedeque. Tu és sacerdote por toda a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é Melquisedeque? Melquisedeque é um indivíduo que fez um rito com o pão e o vinho, mas bem muito tempo antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Para Abraão. Então ele deu a iniciação sacerdotal a Abraão, e é esta mesma iniciação que é passada de geração em geração aos sacerdotes que são ordenados. Ora, existe um outro fenômeno que o próprio Guénon explica, que nenhum rito iniciático tem um efeito automático imediato, tá certo? Vamos dizer, o rito iniciático é como depositar um dinheiro numa conta bancária, mas se você não sabe que o dinheiro está lá e onde fica o banco, você nunca vai pegar aquilo. Então existe uma série, vamos dizer, de práticas e deveres, por assim dizer, disciplinares, morais, espirituais, que o indivíduo tem de continuar seguindo para efetivar aquela possibilidade. Deveres que, se forem cumpridos sem a iniciação, não vão funcionar de maneira alguma. Então, se funcionar, pode haver, vamos dizer, o que às vezes acontece, o próprio Guénon reconhece, é uma iniciação recebida diretamente de fonte que ele chama não humana. É o caso do Emmanuel Segatacha, daquele menino de Ruanda, que viu Deus, ele disse, o próprio Jesus Cristo o batizou. Mas o próprio Jesus Cristo disse: olha, eu já batizei você, mas de qualquer modo você vai lá na igreja para, vamos dizer, oficializar o negócio. Será que o batismo dado pelo próprio Jesus Cristo não vale? Claro que vale. Vale muito mais do que o outro, tá certo? Mas perante os seres humanos, eles precisam ver você ser batizado para confirmar que está batizado, tá certo? Então existe a possibilidade desta iniciação direta por fontes não humanas. Mas acontece que a iniciação, uma vez recebida, se ela não é realizada ao longo da vida, quer dizer, se o indivíduo não vai tomando posse das suas novas possibilidades espirituais de uma maneira séria, devotada e sistemática, isso pode destruir a vida dele e pode enlouquecê-lo completamente. Às vezes, o simples fato do indivíduo ter acesso a essa informação pode ter esse efeito. Eu ainda me lembro do curso que o meu professor de artes marciais, Michel Weber, deu na então Escola Júpiter, onde no primeiro dia ele disse: olha, a simples revelação da existência disso aqui pode desestruturar e destruir muitas vidas. Então é que você tome cuidado com isso, não estão brincando, tá certo? Então, por exemplo, eu passar essa informação, falou: olha, se você foi batizado, né, você recebeu uma iniciação de grandes mistérios, meu filho. E isso quer dizer, como afirma o padre Juan González Arintero, nesses dois livros maravilhosos, Questões Místicas e La Evolución Mística,
o destino de todo católico batizado é completar a sua trajetória espiritual até o ponto onde ele é conscientemente dirigido pelo Espírito Santo, né? Coisa que nós, os fiéis comuns, tá certo? Também somos dirigidos, mas inconscientemente. Ou seja, de vez em quando você pode ter um vislumbre daquilo, mas ser dirigido conscientemente e constantemente pelo Espírito Santo é o próprio processo da divinização, tá certo? E, sobretudo, se você recebeu a sua iniciação sacerdotal e você não está levando a coisa a sério, meu filho, isso vai virar o contrário, vai virar uma contra-iniciação, mas não vai ficar assim. Quer dizer, a iniciação é, por definição, a abertura de possibilidades espirituais que naturalmente não são acessíveis ao ser humano, só sobrenaturalmente. Agora, quando vemos as iniciações maçônicas, são todas iniciações de pequenos mistérios. Você pega todo aquele simbolismo geométrico, aritmético, alquímico, etc, etc. Tudo isso é o quê? É o simbolismo que estava nas catedrais. Você olha no chão, nas paredes da coisa da catedral, está tudo lá. Tá certo? Então, uma catedral é um tratado de alquimia. De o que é a alquimia, né? Existem vários níveis de alquimia, tá certo? Por exemplo, uma questão que as pessoas sempre colocam, o que é a tal da matéria-prima alquímica, né? Os alquimistas sempre dizem, esta matéria-prima é a coisa mais misteriosa e ao mesmo tempo a mais óbvia, a mais rara e ao mesmo tempo a mais acessível. Ela simplesmente está em toda parte. Então, o que é a matéria-prima da alquimia? Ela não é uma matéria, meu Deus do céu, ela é qualquer coisa que sirva de ponto de partida para o processo da transmutação. Qualquer coisa, né? Pode ser um pedaço de terra, pode ser um metal, tá certo? Pode ser uma população, pode ser uma sociedade, pode ser qualquer coisa. De onde se vê que os procedimentos alquímicos, eles descrevem desde a transmutação de metais até a transmutação da alma humana, quer dizer, da alma após a queda, na forma definitiva da alma eterna. Ela descreve desde isso até a transmutação de metais realmente. É um processo material. Tá certo? Ora, mas é evidente que o que é símbolo do quê? É a transformação da alma que é símbolo dos metais ou os metais que são símbolos da alma? Então, toda aquela alquimia que está gravada na arquitetura dos templos, tá certo? Ela não passa de uma imagem da suprema alquimia, que é o quê? A divinização do homem, meu Deus do céu. O que não quer dizer que as outras alquimias não existam, né? A alquimia dos metais, vocês leiam o livro do Armand Barbeau, o L'Or du Millésime Matin, o Ouro da Milésima Manhã, vocês vão ver que esse processo realmente ele existe, tá certo? Eu conheci pessoas que se dedicavam, assim, tinham um laboratório e estavam lá empenhadas nessa coisa e chegavam a realizar certas fases da obra, tá certo? Nunca chegaram até o fim, evidentemente, mas estavam se aproximando, o que já prova a possibilidade teórica. Mas a transmutação do chumbo em ouro, ela que é um símbolo. O que é você transformar um metal num outro metal que você só vai poder gastar durante a vida, com a transformação de uma alma condenada à segunda morte numa alma que vai sobreviver para sempre? É um nada, evidentemente. Então, está havendo aí uma curiosa inversão. Quer dizer, quando você diz que o esoterismo de iniciações de ofícios é o verdadeiro esoterismo ocidental e que a religião católica é apenas um exoterismo, você está invertendo tudo. Esses esoterismos todos aqui são apenas símbolos em relação, vamos dizer, ao grande processo da divinização da alma. Não é isso? Se você observar, fala, bom, a maçonaria também fala em iniciações sacerdotais, mas tem, por exemplo, aqui tem esse livro, Daniel Berezniak, O Senso da Iniciação Sacerdotal. Ele descreve os ritos da iniciação sacerdotal. São todos ritos de pequenos mistérios, meu Deus do céu. Ele só está dizendo sacerdotal. Então, não é. Isso quer dizer que a iniciação maçônica dará acesso a você a mistérios cósmicos que para o vulgo são absolutamente inacessíveis. Tá certo? Um deles é o uso da própria sociedade humana como matéria-prima da transformação, o processo solve et coagula. Você vai ver que no mundo todas as revoluções e golpes de Estado seguem essa fórmula alquímica.
Você primeiro usa o fator dissolvente, que é o mercúrio, tá certo? Depois você joga ali o enxofre, que é a substância fixadora, e você obtém o quê? O sal, que é a nova forma, tá certo? Isso é universal, tá certo? E não existe nenhum sujeito maçom acima de um certo nível de iniciação e de QI que não saiba que o processo político mundial inteiro é isto. É assim que se faz as revoluções, golpe de Estado, etc. Todos sabem que é isto, né? Agora, veja, a maçonaria é um negócio, é um tipo de sociedade tão peculiar que a possibilidade de você ficar louco e começar a desenvolver teorias da conspiração quando estuda isso é muito grande. Porque é uma forma de ação tão sutil, tão disseminada e tão onipresente que você só pode explicar aquilo por um poder quase divino ou demoníaco, tá certo? Quando não é, é o mistério da forma, meu Deus do céu. É? A forma que se impregna na própria sociedade e a torna semelhante a ela. Agora, muito bem, você não gosta do Estado laico moderno? Tá muito bem. O que você tem para botar no lugar dele? Se você falar Estado cristão, é muito bonito falar, só que me mostra um projeto viável de Estado cristão. Por exemplo, como é que o Estado cristão vai fazer para resolver o problema de católicos e protestantes? Né? Mas não foi justamente a briga de católicos e protestantes que gerou o Estado laico moderno? Foi. E continuamos assim até hoje. Quer dizer, o fato de você não gostar de uma coisa não quer dizer que você tem uma solução para ela. Né? Então, há muito tempo, o problema do Estado cristão deixou de ser considerado seriamente. Não é isso? Então,
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.